Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar hoje a nossa 13ª aula de redes de computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos sobre a máscara de rede e aprendemos sua definição, finalidade. No caso, ela é conhecida como NetMask. Vimos que é bem semelhante ao endereço IP. E aprendemos que a finalidade dela é identificar a rede na qual está inserido determinado computador e a quantidade de computadores que podem estar nesta rede. Vimos que ela possui uma notação decimal, notação de contagem de bits e vimos também o protocolo ICMP, que é um protocolo que tem a função de identificar erros em uma rede de computadores. E para verificar erros, podemos utilizar os comandos ping e traceroute. Na última aula, eu mostrei para vocês como utilizar estes comandos em seu computador. Hoje iremos continuar com os protocolos da camada de internet, iniciando o nosso estudo através da tradução de endereços ARP, porque existem duas formas de endereçamento para os computadores da rede local. O primeiro é endereço da camada de enlace, que é o endereço MAC, e o endereço da camada de internet, que é o endereço IP. O endereço MAC é o endereço físico e o endereço IP é o endereço lógico. Certo? Então, o endereçamento na camada de enlace é conhecido como endereçamento físico e está gravado na placa de rede e não pode ser alterado. O endereçamento da camada de rede, também chamado de endereçamento IP, é conhecido como endereço lógico e os dois endereços físicos e lógicos estão associados à mesma interface de rede, porém são usados em camadas diferentes da arquitetura. Então, a comunicação entre os computadores da rede ocorre de fato na camada de enlace. Então, na rede local, as máquinas se conhecem pelo endereço físico. Na internet, cada computador do usuário é atribuído um endereço lógico distinto, chamado de endereço IP. Então, nós temos o protocolo ARP, que também é chamado de protocolo de resolução de endereços, que conceitualmente o ARP trabalha na camada de rede. Ele traduz endereços da camada de rede em endereços da camada de enlace, porque o objetivo dele é mapear endereços IP para seus respectivos endereços físicos. Este protocolo ARP permite que qualquer estação encontre o endereço físico de outra estação da mesma rede física com base apenas no endereço IP de outra estação. Então, aqui eu tenho um exemplo deste protocolo ARP, certo? No caso, o computador A possui o endereço IP 192.168.1.3 e o computador B possui o endereço IP 192.168.1.4. Então, se o computador A quiser mandar uma mensagem para o computador B, o que é que ele precisa fazer? Ele vai enviar uma mensagem para todos os computadores perguntando: ei, qual é o endereço físico do computador que tem o IP 192.168.1.4? Todos irão receber a mensagem, mas só B irá responder, certo? Então, B recebe o pedido de A e envia outra mensagem informando o seu endereço MAC. Aí é o momento em que o computador A então envia o pacote que estava desejando enviar desde o início. Então, a mensagem de broadcast é recebida por todos os computadores presentes na rede, certo? Então, aqui na figura, nós temos os campos existentes em um pacote do tipo ARP. No caso, o campo tipo hardware especifica a rede física e este número 1 significa Ethernet, certo? O campo tipo protocolo especifica o protocolo da camada superior, que neste caso é o IP. O campo TCAB significa o tamanho do endereço de hardware, no caso é o endereço MAC. E o campo TPROT
O campo tprotes determina o tamanho de endereço de protocolo chamado de endereço IP. Certo? E a operação aqui especifica se o pacote correspondente a uma pergunta ou a uma resposta. Os demais campos apresentam os endereços de origem MAC e IP e os endereços de destino do MAC e do IP. Então, este protocolo ARP foi projetado para ser genérico, permitir tradução de qualquer endereço lógico em endereço físico. Mas na prática, o que é que acontece? É utilizado na tradução de endereços IP e endereços MAC, certo? Então, os computadores mantêm uma lista chamada de cache com os endereços MAC associados aos endereços IP dos outros computadores que estão na rede. Então, o ARP é o protocolo onde os computadores podem ouvir, né, os pedidos dos outros computadores, no caso as requisições, pois as mensagens são enviadas em broadcast e usar essas informações para criar a própria lista de endereços. Então, um computador também pode responder consultando a sua própria lista, a pedido do endereço de outro computador. O ARP está condicionado à rede local e não há encaminhamento de pacotes ARP para outras redes. E aqui nós temos um outro protocolo chamado de protocolo RARP, ou Protocolo de Resolução Reversa de Endereços. Ele é uma adaptação do modelo ARP e tem a função de associar o endereço Ethernet, MAC, ao endereço IP. Então, é graças a esse protocolo que um dispositivo de rede pode fazer uma solicitação a esta mesma rede para saber qual o endereço IP de determinada interface. Então, diferentemente do protocolo que a gente viu agora, que é o ARP, o protocolo RARP necessita de um servidor que responda pelas solicitações encaminhadas. Certo? Então, aqui nesta imagem, temos a representação de um esquema simples da diferença dos dois protocolos, no caso, o protocolo ARP e RARP, certo? Aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me respondam qual o objetivo do protocolo ARP, qual a diferença entre os protocolos ARP e RARP. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos a tradução de endereços ARP, descobrimos que há duas formas distintas de endereçamento, no caso, o endereço MAC e o endereço IP. Vimos o protocolo ARP, que tem como objetivo mapear endereços IP para seus respectivos endereços físicos. E vimos também o protocolo RARP, que é uma adaptação do modelo ARP e tem a função de associar o endereço Ethernet, que no caso é o MAC, ao endereço IP. E que, neste caso, necessita de um servidor que responda pelas solicitações que são encaminhadas, certo? Então, aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.